Olá, tudo bem com vocês? Bem, nós estamos iniciando mais uma aula. Não estranhe, na verdade nós estamos numa cozinha, porque eu vou trabalhar com vocês com um pouquinho de água, algumas coisas para mostrar uma pequena prática, na verdade duas pequenas práticas, que vão ser importantes para vocês entenderem a nossa aula de hoje. Então, para começar, eu vou pegar um copo e vou colocar nesse copo 50 ml de água. Então, vamos lá. Foi. Devem ter já aprendido com o professor de química, né, que o copo, quando a gente está medindo, não poderia estar no alto, mas beleza. Deu 50 ml. Nesse copo, eu vou pegar um pouco de açúcar, eu vou pegar aqui uma colher de chá de açúcar. Então tem uma colher certinho de açúcar. Vou colocar aqui e... Opa, tinha esquecido. E vou mexer. Bem, vocês já devem ter visto que o açúcar ele é um soluto e a água ela é um solvente. Então eu acabei de criar aqui uma solução de água com açúcar. Eu poderia perguntar para vocês, e claro, o problema é que agora vocês não estão ao vivo, né? Mas normalmente eu pergunto para meus alunos se essa seria uma solução hipotônica, hipertônica ou isotônica. Lembra que esses nomes hipo significa pouco, hiper muito e iso igual. Então, como eu coloquei açúcar e coloquei pouco, muitas pessoas poderiam pensar, ah não, ela é hipotônica. Outros poderiam, ah não, mas é bastante, então ela é hipertônica. Agora, a grande questão é que quando eu falo em hipotônica, hipertônica e isotônica, eu estou falando de uma medida de comparação. Então, eu só vou ter hipotônica, hipertônica e isotônica quando eu comparo duas soluções. Então, eu vou pegar novamente 50 ml. Então, eu tenho dois copos agora com 50 ml. E nesse segundo copo, eu vou fazer isso aqui. Eu vou colocar duas colheres de açúcar. Então, agora eu tenho duas soluções. Uma solução com duas colheres de açúcar e uma solução com uma colher de açúcar. Dessa forma, eu vou poder dizer que eu tenho uma solução com menos açúcar e uma solução com mais açúcar. Ou seja, eu tenho uma solução hipotônica e tenho uma solução hipertônica. Tá, se eu tenho uma hipotônica é porque ela tem menos, e se eu tenho uma hipertônica é porque eu tenho mais. Então vamos para mais um copo, porque lembra que nós falamos em três coisas: hipo, hiper, mas eu também falei em iso. Então, como aqui sobraram 50 ml, eu tenho aqui mais 50 ml de água. E vou colocar agora uma colher de açúcar. Então veja, se eu pegar essa que tem uma colher e comparar com essa que tem duas, essa vai ser hipo, essa vai ser hiper. Agora, se eu comparar essas duas que têm a mesma quantidade, lembra que a mesma quantidade vem de iso. Então, eu tenho uma solução isotônica. Então, agora eu tenho simplesmente uma solução. Que eu não posso nem dizer que é hipo nem hiper, porque eu não estou comparando ela com nada. Pego essa que tem mais açúcar, hipo, hiper. Pego essa que tem a mesma quantidade de açúcar, então eu tenho soluções isotônicas. Então, como nós vimos lá na cozinha, eu peguei mais de um copo e fui comparando esses copos. Lembra, nós falamos então em hipo, lembra que hipo tinha relação com menos, hiper, que tinha relação com mais, e iso, que tinha relação com igual. Não pode esquecer nunca que essas relações são relações de comparação. Então,
eu preciso sempre comparar uma substância com a outra. Então, quando eu falo em hipotônica, hipertônica ou isotônica, eu estou comparando duas substâncias, que nem aqui. Eu comparo A com B. Quando eu comparo A, que tem um monte de bolinha, com B, que tem poucas, A é hipertônico e B é hipotônico. Então, lembra, as bolinhas seriam o nosso solvente, no caso foi o açúcar, e o transparente a água, que é o nosso solvente. Então, eu tenho como solvente a água e como soluto o açúcar. Como aqui tem muito açúcar e aqui tem pouco, aqui é hipertônico e aqui é hipotônico. Se eu comparo B e C, vejo que agora os dois têm a mesma quantidade de açúcar. Então, B e C vão ser considerados isotônicos. Se eu comparar o A com o A vai ser hipertônico e o C vai ser hipotônico. Ou seja, quando eu tenho um hipertônico, automaticamente o outro vai ser hipotônico. E quando um é isotônico, o outro também vai ser isotônico, porque já que isotônico, os dois têm que ser iguais. Ambos precisam ser iguais. Então, vamos começar a entender um pouco da aplicação disso dentro da biologia, dentro do conceito de difusão. Então, vamos dar uma olhadinha num pequeno vídeo sobre difusão, que foi feito lá na cozinha com vocês agora há pouco, e já voltamos. Continuando aqui na nossa cozinha, eu vou pegar agora um pouco de urucum, eu tenho aqui um pouco de álcool de cereais, então eu vou dissolver o urucum nesse álcool para formar um corante vermelho. Lembra, o urucum é uma planta da família das Bixáceas, o gênero Bixa, a espécie Bixa olerana. Então, veja, eu tenho aqui um corante bem concentrado, e eu vou pegar esse corante, então vamos pegar aqui água, e vou derramar o corante na água. O que você consegue observar? Quando o corante cai na água, ele começa a se espalhar. Então, por que esse processo dele espalhar? Vamos tentar ver isso no outro ângulo para facilitar. Então, se eu olhar de um outro ângulo, eu teria a mesma coisa. Então, vamos ver aqui. Eu coloco o corante. E veja que ele vai se espalhando pela água. Bem, eu poderia usar, na verdade, uma outra palavra para espalhar. Eu poderia dizer que ele está se difundindo. Ou seja, a água não tinha corante. Então, o corante está indo de onde tem mais corante, que é aquela solução que eu fiz, para onde tem menos corante. Ele está se difundindo por esse ambiente. Um processo que nós vamos chamar de difusão. Então, como vocês viram no vídeo, quando eu coloquei o corante, ele era muito concentrado, esse corante então foi difundindo para uma região. Seria mais ou menos assim. Eu poderia ter colocado um pedaço de açúcar. Esse açúcar, então, ele vai sendo dissolvido e espalhando. Se eu pensar dessa forma, quando eu preparo água com açúcar, eu coloco o açúcar na água, mexo e ele dissolve. Então, se eu não mexer, ele vai dissolver? Vai. Só que o tempo que ele vai demorar para isso é muito maior. Existem outros fatores aqui. Tem, por exemplo, se eu tento dissolver o açúcar na água fria ou na água quente é mais fácil. Mas vamos inicialmente pensar nessa questão bem simples. O açúcar está indo de onde tem mais açúcar para onde tem menos açúcar que a água. Que seria mais ou menos isso aqui. Então o açúcar está aqui e ele vai se espalhando de onde tem mais para onde tem menos. Se eu pensasse naquele corante que eu usei na cozinha, aqui tem bastante corante, aqui é a água. Então ele está indo onde tem mais para onde tem menos. Eu poderia pensar nisso também, um perfume. Quando eu abro um frasco de perfume, tem bastante perfume dentro do frasco e não tem no ar. Então ele vai de dentro do frasco para o ar. Como ele não está tendo ajuda de ninguém, eu estou dizendo que essa difusão é uma difusão simples. Se alguém ajudar, eu vou chamar de difusão facilitada. Então veja, aqui eu tenho uma membrana, a membrana de uma célula, aqui eu tenho uma grande quantidade de açúcar, ou uma outra substância. Veja que essa substância está atravessando por aqui. Ela está atravessando com a ajuda de uma proteína. Então, como ela está tendo ajuda, eu digo que essa difusão é do tipo
facilitada. Então, o que seria uma difusão? É a translocação de uma substância de onde ela está mais concentrada para onde ela está menos concentrada. Ou seja, ela veio do meio hipertônico, que é o mais concentrado, para o meio hipotônico, que é o meio menos concentrado. Bem, outro processo importante é a osmose. Então, o que seria a osmose? Ela, basicamente, vai ser a passagem novamente de um meio para o outro, só que agora não é mais a passagem do produto que eu coloquei ali, desse soluto, mas sim do solvente, no caso, a água. Vamos ver um pequeno vídeo sobre isso que eu gravei lá na cozinha para vocês. Bem, voltando aqui para a cozinha, eu vou pegar agora uma folha de Eruca sativa, uma brassicácea. Para quem não conhece, é uma rúcula. Então, um potinho. Nesse potinho, eu vou colocar a rúcula. E agora, vou colocar nesse potinho 50 ml de água. Então, veja. A rúcula, como é um ser vivo, você deve lembrar que todo ser vivo tem na composição química água. Então, existe dentro da rúcula água, existe no potinho também água. Então, eu criei aqui um meio que eu posso chamar de isotônico. Tem água dentro e tem água fora. Então, dessa forma, essa rúcula consegue permanecer aqui por um bom tempo com essa forma bastante rígida, que é a forma normal, um alimento que está vivo. Agora pensa, quando eu vou fazer uma salada, o que eu faço? Eu utilizo sal. Então eu vou pegar o sal, novamente uma colher, vou colocar essa colher junto com a minha rúcula e vou dar uma mexidinha. Bem, agora nós esperamos um pouquinho e naquele estilo mágico da televisão, a nossa rúcula volta agora assim. Bem, o que aconteceu aqui? Imagine, a rúcula, quando eu estava com água, a rúcula estava no meio, era um meio hipotônico que estava no meio também hipotônico. Eu poderia até dizer, na verdade, que a rúcula era hipertônica, porque a rúcula tem produtos dela mesmo, a água não tinha nada, então, se a rúcula era hipertônica, a rúcula estava absorvendo a água e por isso ela estava ficando bonita. Quando ela passou para o sal, uma quantidade grande de sal, esse sal começou a tirar a água dela. Ou seja, ela passou até agora um meio hipertônico na água e um meio hipotônico dentro da rúcula, realizando aqui um processo que nós chamamos de osmose. Vocês viram que, no caso nós usamos a rúcula, ela foi murchando. O processo é o mesmo aqui. Então, se eu pensar, aqui eu tenho água e aqui eu tenho uma grande concentração de... Poderia ser sal, poderia ser açúcar. Então, aqui ela está hipotônica, aqui ela está hipertônica. Aqui eu tenho uma membrana, essa membrana que faz parte da célula. Então, veja, o que vai acontecer? A água vai passar de onde tem menos para onde tem mais sal. Então, veja, quando ela faz isso, é como se eu tivesse aqui a rúcula, e a rúcula está saindo a água de dentro dela, onde não tinha quase sal, para onde eu coloquei o sal, que é aquela solução. Então, ela está perdendo água. Como a rúcula está perdendo água, o que aconteceu com ela? Ela foi murchando. A gente vai ver agora um vídeo mostrando isso dentro de uma célula. Primeiro, coloque uma gota de água destilada sobre a lâmina de vidro. Em seguida, retire uma folha jovem de elódia densa e a coloque sobre a gota de água. Agora, cubra a folha com uma lamínula e vamos ao microscópio. Uma dica é observar as bordas da folha, pois ali há um número menor de camadas de células e isso facilitará a visualização. Você verá células retangulares com pequenas estruturas circulares de coloração verde. São os cloroplastos, organelas responsáveis pela fotossíntese. Eles estão espalhados por toda a célula e é possível que estejam se movimentando pelo citoplasma.
Esse movimento é denominado ciclose. Agora, encha uma pipeta com solução de cloreto de sódio. Encoste a ponta da pipeta na borda da lamínula e deixe cair algumas gotas. Não tire a lâmina do microscópio. Apenas encoste um pedacinho de papel filtro na outra borda da lamínula para absorver a solução que escorrer em excesso. Vamos observar novamente. Será que os cloroplastos ainda estão espalhados pela célula como antes? Não. Eles agora estão concentrados nas regiões mais internas das células. Mas por que isso aconteceu? A solução de cloreto de sódio que você colocou na lâmina contém mais solutos do que o citoplasma da célula. Por isso, a água saiu da célula, o que fez com que a membrana plasmática retraísse, se afastando da parede celular e retendo os cloroplastos na região mais central das células. Quando a célula perde água desse jeito, dizemos que ela está plasmolizada. Mas será que é possível reverter essa situação? Vamos tentar para ver o que acontece. Com um novo pedaço de papel filtro, absorva o máximo possível da solução de sal que causou a plasmólise. Agora, encha a outra pipeta com água e faça do mesmo jeito que você fez com a solução de cloreto de sódio. Deixe que muitas gotas penetrem entre a lâmina e a lamínula e volte a observar as células ao microscópio. Será que as células ainda estão plasmolizadas? Onde estarão os cloroplastos dessa vez? Note que eles voltaram a ocupar todo o volume das células. Mas como podemos explicar esse fato? A água que foi colocada contém menos solutos que o citoplasma. Com isso, a água que estava no meio externo entrou na célula e a membrana plasmática, que estava retraída, voltou a encostar na parede celular. Agora, os cloroplastos podem circular livremente por toda a célula. Nós falamos algumas vezes hoje, então, a respeito dessa célula e de uma membrana. Então, está aqui uma célula vegetal. Aqui a gente tem uma parede e exatamente nessa região a gente tem uma membrana que separa o meio interno do meio externo. Quando eu olho essa membrana no microscópio, eu não consigo ver isso aqui. Eu só consigo ver isso aqui a partir de uma estrutura química mesmo. Então, o que eu vejo na estrutura química? Que a membrana é formada por duas camadas de gordura, que são essas gorduras aqui. Ela tem uma parte hidrofílica e tem uma parte hidrofóbica. A parte hidrofílica, ela vai ficar em contato com a água e a parte hidrofóbica vai ficar longe da água. A partir dessa estrutura, na próxima aula nós vamos ver exatamente como é essa membrana e como é que essa membrana funciona nesse processo de difusão e nesse processo de osmose. Então nos vemos na próxima aula e daqui a pouco eu estou online com vocês para tirar todas as dúvidas ao vivo.